Bom dia, gente. Tudo bom? Queria agradecer a presença de vocês aqui na nossa atividade, nossa oficina Diversidade em Cena, Vivências e Reflexões no Cine Brasília, que vai ser ministrada pela Vera. Vou passar a palavra para ela aqui. Queria só dar alguns avisos. A gente está registrando a atividade. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, eu vou estar com outro microfone. Aí é só acenar que eu levo para vocês perguntarem. E eu vou passar uma lista de presença também, que é importante para a gente enviar o certificado depois. Então, peço que, por gentileza, vocês assinem. E peço também para que vocês coloquem o e-mail e o telefone, porque a Vera vai fazer um sorteio depois de um livro. Ela vai explicar melhor, mas queria pedir para vocês colocarem os contatos de vocês ali do lado também. E é isso. Qualquer coisa, estou por aqui. Obrigada. Boa atividade para a gente. Obrigada, Vera. Oi, gente. Bom dia. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Tenho certeza que é um momento muito especial aqui para a gente falar sobre diversidade dentro desse cenário aqui que é o Cine Brasília, né? E vou precisar muito do apoio de vocês com relação à reflexão, né? A falar também, aproveitar esse momento aqui de diálogo, né? Para se expressar, até porque a gente vai ter algumas perguntas ali sobre diversidade, então para que vocês também possam se expressar, falar. Esse vai ser o momento aqui hoje, tá? E aí, qual que é a programação aqui que eu, juntamente aqui com as meninas do Cine, desenvolvemos para vocês? Então, esse boas-vindas, falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão, barreiras invisíveis, inclusão e corresponsabilidade, situações reais, que acontecem para que a gente possa debater. Isso, situações que acontecem aqui no Cine, então por isso que eu estou falando que vocês, quanto pessoas que trabalham aqui, tragam também exemplos, microagressões, que é algo muito importante falar também, até porque algumas pessoas não entendem o que é microagressão, então a gente vai falar um pouquinho. A gente vai ter uma pausinha de 5 minutos. Um outro item que é muito importante, que é o glossário inclusivo. Então, a gente vai trazer algumas palavras para que a gente possa cortar, a partir de hoje, do nosso vocabulário. A gente vai ter uma roda de encerramento e os agradecimentos. E aí, por que estamos aqui hoje, inclusive, antes de eu começar essa parte, eu gostaria de falar para vocês, que eu sou consultora, de RH, de gestão de pessoas. A Mova-se, ela foi criada em 2019, no momento de pandemia, no qual a Mova-se olhou para as pessoas subrepresentadas e queria trazer essas pessoas para o mercado de trabalho. E muitas pessoas ficavam me procurando, para analisar currículo, para analisar o LinkedIn, para posicionar também no mercado, e isso no momento da pandemia. E aí, nesse período, a Mova-se foi criada, para ajudar esses profissionais, principalmente pessoas com deficiência, eu tenho muito olhar para esses profissionais, e ajudá-los a voltar ao mercado de trabalho. Depois disso, com todo esse andar, eu comecei a olhar também e falar, por que não também dar consultoria de diversidade para as pessoas, para as empresas, que quiserem. E aí começou também essa parte. E uma frase que eu gosto muito de falar aqui, que é a do Emicida, e que traz muito com o que está acontecendo com a gente hoje aqui, porque estamos aqui. Todos nós somos educados de uma maneira muito torta acerca do outro. O que a gente pode fazer é admitir que estamos em obra e ir corrigindo isso. Então, isso é uma frase do Emicida, em 2016, no qual a gente realmente entende que é isso. Nós precisamos de letramento diário para poder entender melhor a diversidade e que a gente está em obra e que a gente precisa se corrigir. Então, hoje, a partir de hoje, com tudo isso que a gente vai passar aqui para vocês, a ideia é que a gente possa se corrigir, possa se melhorar, possa orientar mais as pessoas com relação à diversidade e à inclusão.
E aí, o propósito aqui da oficina, né? Como eu iniciei falando, não somente eu aqui vou ficar falando, eu quero que vocês também falem, tragam relatos, né? Então, esse é o momento aqui nosso de diálogo, né? Para que a gente possa refletir juntos aí sobre esse tema. E aí, como tudo começou, né? Nessa questão da fala do tema diversidade. A inclusão sempre existiu, a diversidade sempre existiu, mas no século XX ela foi mais impulsionada aí por movimentos sociais, né, que lutaram por essa igualdade e por esse respeito, né. No Brasil, o avanço se intensificou com as mobilizações de pessoas com deficiência, principalmente, foram os primeiros grupos aí a se levantarem, né? E o movimento negro, mulheres, população LGBTQIAPN+. Então, desde então, seguimos construindo essa sociedade mais justa e mais acolhedora. E aí, de novo, por isso que nós estamos aqui debatendo, né? Dialogando sobre esse assunto. E aí, por isso o nosso tema, né? Diversidade em cena. Porque aqui dentro do Cine Brasília ou em qualquer outros espaços culturais, o cinema é muito importante, né? Ele sempre traz histórias, e principalmente histórias de diversidade, né? Eles contam histórias narrativas que representam as identidades, né? E aí, a inclusão dentro de um equipamento cultural é ainda mais importante porque aqui recebemos públicos muito diversos, né? E cada pessoa precisa se sentir pertencente, respeitada e segura. Então, esse texto também demonstra o quanto que é importante aqui esse equipamento, que é o Cine Brasília, o quanto que a gente precisa respeitar a diversidade, respeitar as pessoas que passam por aqui, né? E essa é a ideia. E aí, nesse ponto aqui de espaços culturais, eu gostaria de saber se alguém gostaria até de trazer algum comentário relacionado a isso, né? Todos vocês aqui, a carinha, os rostinhos que eu estou vendo, trabalham aqui no Cine. E aí, queria saber se alguém gostaria de trazer um ponto sobre isso, né? A diversidade dentro dos espaços culturais. Alguém queria falar alguma coisa? Bora, gente, preciso da participação. Bora! Alguém quer trazer? Pois é. No microfone. Meu nome é Ingrid, eu trabalho no agendamento de escolas e grupos aqui do Cine. E eu percebo que a cultura, no geral, ela é um lugar muito apartado, né? Da gente, assim. Eu vim conhecer o Cine Brasília quando eu comecei a trabalhar aqui, por exemplo, né? Porque a gente não tem acesso à cidade, enfim, a cultura. Calma aí, que o Benjamin quer falar. Mas tem que falar direito. Fala, oi, meu nome é Benjamin. Oi? Isso. Pronto, gente, ele falou. E assim, é isso, né? E eu vejo que realmente com essa evolução, né, da gente estar se preocupando com diversidade e tudo mais, algumas coisas vêm avançando, inclusive a questão da gente estar destinando recursos para isso já é um avanço enorme, porque eu vejo que muitas crianças que eu agendo, elas só têm essa oportunidade porque um recurso foi destinado para aquele transporte, e quando se trata de crianças especiais, é ainda mais complexo ainda, né? Porque aí o transporte é mais caro e tudo mais, e todo mundo vê isso como um grande custo e não como um grande benefício, né? E um grande ganho e suporte para a gente. Então, assim, eu me sinto muito acolhida no espaço onde eu trabalho, eu acho que existe muita empatia no meio, e eu vejo que, assim, é uma equipe muito diversa e eu acredito que só tende a melhorar. E todo mundo ganha com isso, né, gente? Que acaba que a nossa imagem fica até mais, como é que fala? Bonita perante todo mundo, né? E que bom que isso melhorou. E que bom que você está aqui, Vera. Te amo. Obrigada. Alguém mais gostaria de trazer uma reflexão também sobre esse assunto? Que aí a gente já passa para o próximo bloco. Que acha que é importante também? Quer falar, Dani? Quer falar?
Né? Que você manifestou, achei que você queria falar. Mas é isso, gente. É muito legal que agora, né, políticas públicas estão sendo criadas e olhando para esse público, né, esse público subrepresentado. Ainda não está do jeito que nós gostaríamos que estivesse, mas está caminhando. Isso que é importante, né? E aí, quem compõe a nossa diversidade, né? Quais são os grupos que a gente está discutindo hoje? Então, pessoas com deficiências, pessoas negras, povos indígenas, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas 50+, essas pessoas, então, são as mais invisibilizadas aí do mercado, principalmente do mercado de trabalho, e pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Então, todos esses grupos, igual eu coloquei aqui, ele enfrenta uma barreira específica em nós, e a gente tem responsabilidade de reduzir essas barreiras. Eu, por exemplo, também sou recrutadora, né? Então, a todo momento que eu recebo uma vaga, a primeira coisa que eu olho é para esse grupo aqui. Primeira coisa. Tem pessoa com deficiência? Tem pessoas negras? Eu olho para esse grupo. E depois, né, eu vou observando os outros currículos. Mas eu dou sempre oportunidade para esses grupos. E aí, outra pauta muito importante é a gente entender o que é diversidade e o que é inclusão, né? A diversidade é quem está. Então, eu até coloquei aqui um exemplo. Ó, contratar pessoas de diferentes origens e habilidades. Aqui no Cine Brasília, a gente contrata. Né? Eu, quanto recrutadora aqui do Cine Brasília, como eu disse, a gente sempre olha, né, a diversidade. Inclusão. Né? A inclusão é quem participa, então é implementar políticas para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso físico e tecnológico nos espaços públicos. E isso é só o exemplo de inclusão para a pessoa com deficiência, mas a gente pode trazer exemplos para todos os outros grupos também. E diversidade e inclusão são práticas diárias, então, acolhimento, escuta, respeito, né? Então, isso é diversidade e inclusão. É eu ter o olhar para pessoas, né? Principalmente nessas pessoas que são em momentos de contratação, por exemplo, ou aqui no espaço também de receber essas pessoas. E a inclusão é de incluir todas essas pessoas em qualquer momento aqui nosso. Pronto. E aqui a gente chegou numa reflexão super importante, né, que aí também eu vou precisar aqui do apoio de vocês para falar, né? E aí a primeira pergunta: você já se sentiu excluído? Viu alguém ser excluído? O que teria mudado essa situação com mais acolhimento, ou se você tivesse se manifestado, né, para resolver uma dessas questões? Alguém gostaria também de trazer um ponto, até aqui dentro mesmo do Cine, de ter passado por alguma dessas situações? Alguém quer trazer um exemplo para a gente? Eu vou trazer um no meu hiperfoco, que é o filme A Natureza das Coisas Invisíveis. A gente, nessa semana, fez uma pré-estreia em Goiânia, e a pessoa que abriu a sessão, assim, a pessoa que nos convidou para estar lá, ela falou: inclusive porque a Rafaela, que é a diretora do filme, é a segunda diretora do Centro-Oeste a ter um filme distribuído em salas de cinema. Então, esse dado que tomou a gente de surpresa também, porque é um dado muito devastador de falta de inclusão. A gente está falando só de mulheres, e outra mulher também é branca, então há uma exclusão tremenda de acesso a esse espaço, esse protagonismo, de criação de narrativas, e eu acredito que isso é mudado com política pública, né, que possa aumentar essa inclusão e que possa, né, diminuir essa discrepância absurda, porque é muito absurdo. A gente tem quantos anos aí de Estado, de país, para que no Centro-Oeste só 2 mulheres tenham distribuído seus filmes nas salas de cinema. Isso eu achei bem devastador. É que está na minha cabeça ainda até agora. E eu imagino que isso também vai ter um reflexo nas pessoas que tenham acesso, né, à cultura e todas as outras coisas. Isso é só uma parte da exclusão.
Mais alguém quer trazer um exemplo aí real também, como a Dani trouxe, de já ter se sentido excluído, de ter visto alguma pessoa, né, sendo excluída, né? Alguém que gostaria de trazer um ponto para a gente refletir juntos? Falar um pouquinho aí, né, o que teria mudado essa situação. Eu tenho certeza que todos aqui já passou por isso, né, de ter sido excluído em algum lugar, né, de ter visto alguém sendo discriminado, né, em um cinema, em um evento, né, o teste do pescoço, que a gente costuma falar que ele é muito importante, principalmente para pessoas negras, né, que é o olhar e eu ver que, né, aqui, no momento, não tem nenhum negro, não tem nenhuma pessoa com deficiência, né? Então, é seríssimo. Mais alguém quer trazer? Oi, gente, bom dia. Já me senti excluído. Eu acho que talvez eu nem queira entrar nessa parte. Mas também já vi pessoas serem excluídas. Eu trabalho com essa parte de acessibilidade, né? Dentro desse meio grande. Trabalho aqui no Cine Brasília também, inclusive, nessa parte de acessibilidade. Então, eu já vi essa exclusão acontecer em diversos níveis, né? Eu acho que ela acontece quando não se dá acesso Vou trazer um exemplo prático. Eu fui assistir um espetáculo com uma pessoa com deficiência na minha presença, né? Um amigo meu com deficiência visual, e tinha sido divulgado que teria acessibilidade e não teve, né? Então, eu acho que esse é um exemplo prático de exclusão. Porque a experiência que eu tive foi diferente da experiência da pessoa que estava comigo. Mas, parando agora para pensar, apesar das novas políticas recentes exigirem e toda a movimentação que está começando a engatinhar nesse sentido, são tantas pequenas violências, assim, pequenos momentos de exclusão que dá para citar vários, né? Mas, sim, já vi. E aí tem a última pergunta, né? O que teria mudado essa situação o que teria mudado essas situações com mais acolhimento? Eu acho que teria mudado essas situações com mais acolhimento. Eu acho que ter alguém com deficiência na equipe, por exemplo, teria mudado essa situação, né? Ou pelo menos alguém com um olhar sensibilizado para esse tipo de situação. Acho que é isso. Primeira coisa que me veio aqui na cabeça. E é isso. O que costuma acontecer também? A gente vê a situação, né, acontecendo, uma pessoa sendo excluída, e eu não me movimento. Eu estou vendo ali tudo acontecendo, né? Ele sendo retirado da fila, seguranças com olhares ali para algum tipo de pessoa, e eu acho aquilo natural. Não faço nada, né? Então, isso é que a gente precisa mudar. Eu não estou falando que a gente precisa chegar e fazer uma revolução. Não, mas a gente precisa ter um olhar para essa situação, né? E, se for o caso, ir ali e acolher aquela pessoa, né? Naquele momento difícil ali dela sendo excluída, né? Eu já passei por várias situações, principalmente para buscar emprego, né? Eu sou uma mulher preta, com um currículo muito bom, mas outras pessoas, mulheres brancas, passam na minha frente, né? E isso é visível no momento da entrevista, no momento de eu apresentar o meu portfólio, né? Às vezes, portfólio menos que o meu passa na frente. Então, eu várias vezes passei por isso, né? E eu, desde então, não deixo mais isso acontecer. A última empresa que eu estou mesmo, eu fiz questão de falar. E aí depois eu fui chamada, né? É impressionante isso, mas eu poderia até ter negado, né? Mas eu fui porque era importante para mim, eu ia estar envolvida com a área de diversidade, mas eu não deixei passar, né? Eu comuniquei e achei que, não, eu tenho todos os requisitos aqui para essa posição, por que eu não fui chamada, né? E aí sempre vem aquela coisa, não, é porque não sei o quê. Não.
pronto. Depois, no segundo dia, me ligaram e eu fui chamada, né? Então, são essas coisas que... Por isso que eu deixei essa última pergunta aqui, que o que você fez, né, para que aquela situação não permaneça, para esse tipo de situação não permaneça. E aí, agora a gente vai falar de barreiras invisíveis, que as pessoas também, às vezes, né, não têm muito acesso a esse tipo de informação e que é muito importante que a gente traga. O que são as barreiras invisíveis, né? São pequenas coisas que distanciam as pessoas, né, pessoas que são consideradas subrepresentadas, de alguma situação. Então, tem as barreiras arquitetônicas, barreiras comunicacionais, falta de acessibilidade atitudinal, estereótipos, microagressões, representatividade limitada e entre outros. E aí eu destrinchei um pouquinho para falar das barreiras que eu sinto assim que são as mais importantes, né? A barreira arquitetônica, que são para as pessoas com deficiência. Aqui no Cine Brasília, nós somos, né, muito acessíveis aí para pessoas com deficiência, né? Então, o que seriam as barreiras arquitetônicas, né? Obstáculos físicos que dificultam o acesso, como escada, portas, né? Ausência de sinalização adequada, né? Então, aqui no Cine Brasília, a gente já tem, né, essa educação. As microagressões. Microagressões são muito importantes, gente. São pequenos comentários ou ações que para a gente parece inofensivo, né? Mas não é, machuca e reforçam o preconceito, né? Então, microagressões assim, terrível. E a representatividade limitada. Então, ausência ou baixa presença de grupos diversos em equipes, lideranças, comunicações. Aqui no Cine Brasília, a gente tem uma representatividade muito grande de mulheres, né? Mulheres na liderança. Então, aqui está de boa, vamos dizer assim. E aí, qual que é o papel de cada um, né, na questão da diversidade, da inclusão, né? Cada interação conta. Então, aqui no atendimento, a recepção, a bilheteria, a operação, a comunicação, a gestão, né? Então, todo mundo, todos vocês têm um papel importantíssimo aqui dentro do Cine, né? Cada pessoa, em todas as áreas, tem um papel ativo na construção de um ambiente acolhedor. Então, para que o Cine, ou para que qualquer outro ambiente seja acolhedor, precisa da participação de vocês. Da participação de vocês ativa, né? De observar, como a gente trouxe no slide anterior, uma pessoa sofrendo ali uma discriminação. O que eu posso fazer com relação a isso? Então, é o papel de todos nós aqui. E aí eu trouxe também as situações do dia a dia, né, que acontecem. Então, um exemplo, o atendimento da pessoa surda. Nós estamos preparados para comunicar com acessibilidade? Olhares excessivos a clientes negros, quando a vigilância vira discriminação. Interrupções de falas de mulheres, isso aqui acontece muito bem, já passei por isso. Quem tem espaço para se expressar? Subestimar pessoas 50 a mais. Estamos confundindo idade com capacidade dessas pessoas. E as pessoas LGBTQIAPN+, que evitam se expressar por medo de julgamento, né? E aí, essas são as situações do dia a dia que eu, né, observo. E aí também gostaria de saber de vocês. Tem alguma situação aqui do Cine, né, que vocês já passaram e que vocês acham que é importante a gente comentar aqui e dialogar? Quem gostaria de trazer? Vamos, gente. Alô, som. Obrigada.
Eu acho que, como você disse, né, que é um espaço que a gente busca uma acessibilidade maior isso é até, acho que mudanças que a gente teve que fazer no plano inicial do patrimônio desse prédio, né, e várias dificuldades que a gente tem pelo próprio prédio de ser ainda mais acessível. Então, por exemplo, na nossa sala de reunião, né, que fica lá em cima, a gente não tem elevador. Então, caso tivesse uma pessoa cadeirante, por exemplo, na nossa equipe que precisasse acessar a nossa sala, ela teria dificuldades, né? Então, acho que ainda tem espaço para a gente melhorar, mas a gente também enfrenta essas barreiras que são dadas historicamente, né? Porque é um preconceito histórico também, como todos são. E eu acho que no dia a dia, né, a gente acaba enfrentando questionamentos. Recentemente, eu estava respondendo uma pessoa no WhatsApp que trouxe um questionamento de que ela era uma pessoa com deficiência e que era difícil para ela vir ao Cine 2 vezes. Uma para pegar um ingresso gratuito, que é uma política que a gente implementa aqui, né, de gratuidade para pessoas PCD acompanhante, e outra para poder assistir o filme, porque às vezes os filmes lotam, são sessões lotadas, então a pessoa não pode vir no dia, porque provavelmente a sessão já vai ter esgotado. E ela também não consegue comprar online, porque o sistema que a gente usa aqui, ele não permite gratuidades no sistema. E aí, enfim, foi um questionamento que uma pessoa, né, um frequentador do Cine Brasília trouxe, que eu, enquanto uma pessoa que talvez tenha mais mobilidade do que ela, não tinha pensado. E foi um questionamento que a gente levou, que a gente discutiu, que a gente buscou uma solução, né, que fosse mais prática. Mas é isso, assim, a gente também está sempre aprendendo todo dia, e eu acho que é importante também não achar que sabe de tudo, porque a gente não sabe de tudo, mas estar aberto a ouvir da experiência das pessoas que realmente passam por isso, né? Que a gente acaba aprendendo muito e expandindo o nosso olhar, assim, para novas ferramentas de acessibilidade e de inclusão também. Perfeito, Dora. E aí é isso, né? Então, ouvir as pessoas também é importante para que a gente possa mudar, para que a gente possa entender o que a gente pode melhorar, né? Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa com deficiência, né? Então, para mim é fácil. Eu chego aqui, compro o convite, de boa, né? Mas e aí essas pessoas, né, que têm essa dificuldade? Como é que a gente pode melhorar para elas, né? E aí, em todo esse sentido. Então, o outro exemplo aqui, olhares excessivos a clientes negros, né? Eu sei que isso não acontece aqui, mas, no geral, tem acontecido, né? O meu próprio irmão passou por isso, né? Então, é uma situação extrema para nós que somos pessoas negras, né? Isso é terrível. A gente entra até em depressão por uma questão dessa. E o que a gente está fazendo para mudar isso também? Isso aqui, ó, interrupções de falas de mulheres, né? Isso acontece demais, principalmente nas empresas, né? Principalmente mulheres. A mulher, quando ela é líder ali, ela é gerente de algum lugar, e a maioria é de homens, ela é sempre interrompida, minorizada, o projeto que a gente entrega não vale a pena, né? Então, o que a gente está fazendo para também tentar olhar para isso? E subestimar pessoas 50 a mais. Por que a gente não pode contratar essas pessoas, né? Por que ela também não pode participar desses espaços aqui? Por que a gente tem essa ideia, né? E é aquilo que eu trouxe ali no início, na frase do Emicida, né? A gente precisa, com urgência, né? A gente está em obra o tempo inteiro, né? Mas aí também não é o tempo inteiro. Eu não posso ficar em obra eternamente. Eu preciso aprender. Eu preciso querer mudar. Eu preciso fazer acontecer, né? E as microagressões, né? Que são pequenos atos que machucam. E são pequenos comentários, gente, igual eu coloquei ali, que às vezes a gente acha que é brincadeira. E não é, né? Principalmente se a pessoa, inclusive, estiver passando por alguma situação na vida dela e, de repente, ela vem aqui, compra um convite para ela poder esparecer, melhorar, né? E, de repente, ela tem um atendimento com uma brincadeirinha só porque ela é negra, né?
ou só porque veio um casal LGBTQIAPN+, ou dentro do time, eu vou realizar uma brincadeira com um colega meu, porque eu acho que só porque ele é uma pessoa trans, eu vou mexer com ele, vou fazer uma brincadeira com essa pessoa. Então, isso é microagressão, né? E é como eu coloquei aqui. Não é sobre drama, é sobre impacto. Então, quando eu faço isso, e às vezes eu acho que eu estou fazendo sem pensar, eu vou impactar a vida dessa pessoa. Esses gestos, né, reforçam desigualdade, fazem com que as pessoas se sintam invisíveis, desrespeitadas, né? No caso, se for aqui o ocorrido, essa pessoa nunca mais vai aparecer aqui, vai registrar uma reclamação contra o Cine Brasília, né? E o caminho é reconhecer, prevenir e transformar. Então, eu agora entendo que eu não posso fazer microagressão. A partir de hoje, vocês já entenderam que, às vezes, né, eu faço uma brincadeirinha achando que está tudo bem e não está tudo bem. Então, reconhecer, prevenir e transformar. E lembrando, alguém aqui já passou por alguma situação, gostaria de trazer, ou a gente pode passar? Alguém gostaria de falar? Ok. Pronto, agora a gente vai ter uma pausinha aqui de 5 minutinhos para a gente beber uma água, tomar um café, né? E eu também coloquei aqui, né, que inclusão também é cuidar das pessoas que estão aqui. Então, vamos levantar um pouquinho, tomar uma água, e daqui a 5 minutinhos a gente volta. Oi, pessoal, vamos retornar. A gente já está quase finalizando a nossa oficina. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora, então, a gente vai falar sobre os termos que devemos abandonar, né, do nosso glossário, da nossa fala, né? Então, eu trouxe alguns aqui, que são os que mais acontecem, mas também, se depois alguém quiser falar que lembrou de algum, está aberto aí para vocês falarem também. Então, o primeiro deles é com pessoas com deficiência, né? Então, muitas pessoas ainda teimam em chamar portador de deficiência, surdo-mudo, aquele surdo-mudo, ele é uma pessoa normal, aleijado, raça e etnia, moreno, expressões racistas, então, serviço de preto, só podia ser índio. Gênero e sexualidade, travesti, opção sexual, brincadeiras LGBTQ-fóbicas, né? Pessoas 50 a mais, então chamar de velho, isso não é para a sua idade. E aí, eu também trouxe como é o correto, o que a partir de agora a gente precisa, da forma que a gente tem que falar. Então, se é pessoa com deficiência, pessoa com deficiência, pessoa surda, pessoa sem deficiência. E aí, esse é o correto, pessoal, que às vezes as pessoas ficam com medo, né, de falar. Esse aqui é a frase correta, pessoa com deficiência, pessoa surda, pessoa sem deficiência. Negro, eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher preta. Pessoa indígena, povo indígena, esse é o correto. Pessoa trans, mulher trans, homem trans, orientação sexual, pessoa idosa, profissional sênior, né? Então, essas são as frases, as palavras corretas. Alguém lembrou de alguma também que gostaria de trazer, que faltou aqui, dessas
ou do errado ou do certo também? Alguém lembra de alguma? Fofinha. Eu lembrei alguns termos que entraram em desuso quando se trata de pessoas com deficiência, tipo, quando chamam pessoas com nanismo de anão, ou especial também é um termo que caiu em desuso, que é muito recente, muita gente foi letrada dessa forma, mas é um termo que já não se usa também. Ceguinho também não se usa. É isso, só me foi a cabeça isso. A maioria das empresas também falam. Eu não tenho braço suficiente para te ajudar no projeto, né? Esse também é um termo errado. Mais alguém, gente? Alguém lembrou? Mais algum? Então, bora lá. E aí, diversidade como pilar do sucesso para as empresas, para você quanto pessoa, né? Então, a diversidade ela não deve ser vista apenas como uma tendência, mas como um pilar essencial para o nosso sucesso nas organizações ou quanto pessoa. As empresas que investem em um ambiente de trabalho diverso estão mais preparadas para os desafios do mercado atual e têm uma vantagem competitiva e clara, né? Então, aqui no Cine Brasília, nós somos já bem competitivos, a diversidade impera aqui, né? É maravilhoso. Alguém quer trazer algum ponto? E aí a gente já está finalizando aqui, e aí eu queria perguntar para vocês, o que cada um leva daqui hoje? De tudo isso que a gente aprendeu, né? Desse momento aqui de diálogo que a gente teve. E aí quem puder falar, né? Eu trouxe da minha parte aqui, que a diversidade colore o mundo, a inclusão transforma essa cor em pertencimento. Então, para vocês que puderam participar aqui hoje, né? Dessa pequena oficina, o que vocês levam daqui hoje? Qual que é o aprendizado que vocês levam daqui hoje? Alguém gostaria de trazer? Oi, Vera. Eu achei muito importante, né, esse momento da gente abrir esse diálogo. Acho que algumas pautas não são inéditas, né, para muitas pessoas aqui. E principalmente porque acho que tudo isso que você compartilha, né, fala para a gente de uma acessibilidade atitudinal, né? Da gente ter uma postura diferente, que é uma postura com mais cuidado, com mais responsabilidade. Isso tem que passar por um processo de educação, por um processo de compartilhamento de conhecimentos. E são coisas como a gente falou, que estão mudando, né? Muitas vezes a gente ainda vê uma placa no banheiro, PNE. E aí a gente sabe que aquilo ali está errado, então a gente também pode cuidar disso, já que a gente sabe, e se a gente está trabalhando nesse lugar e falar, gente, não é PNE. Ou a gente trabalha aqui e vê que a porta do banheiro, que é exclusivo para a pessoa com deficiência, está trancada, né? Como que a gente deixa isso aberto para que a pessoa com baixa mobilidade não tenha que chegar e ver que a porta está trancada? Então, são algumas coisas que são simples, mas que tá nesse campo da atitude. Como você falou, acho que o Cine Brasília tem um piso tátil, tem uma poltrona para uma pessoa obesa, tem uma rampa na lateral, né? E aí esse lugar da equipe entender, estar junto, essa parte atitudinal, às vezes ela fica deixada de lado. Então, acho que é muito importante, eu acho que eu levo isso hoje, né? A importância da gente compartilhar esses saberes sobre a diversidade para que isso entre no nosso cotidiano, né? E quem sabe daqui a um tempo a gente nem precise ter que falar sobre isso como um tema, porque isso já vai ser a nossa vida, né? A gente já vai ter essa atenção, né? Hoje eu vejo isso. Outro dia eu estava no centro de dança e uma pessoa com baixa mobilidade foi usar o banheiro exclusivo e o banheiro estava trancado. Eu já naquele momento eu falei, opa, eu tô dentro disso. Fui na guarda patrimonial, falei, olha, ela precisa da chave, ela tem baixa mobilidade, se ela estiver aqui na recepção, eu falei assim, eu tenho mobilidade, então eu posso estar aliada, né, nesse processo. Então, para a gente entender que a gente pode ser aliado também, mesmo que a gente às vezes não esteja dentro, né, de ser uma pessoa com deficiência. Então, acho que isso é muito importante. Eu levo isso. Obrigada. Obrigada.
Mais alguém quer trazer também o que leva daqui, dessa oportunidade de estar aqui hoje, né, de aprender um pouquinho mais sobre esse assunto de diversidade? Mais alguém? Não? Então, beleza. E aí, deixo uma frase aqui para vocês, né? Incentivar a diversidade é construir um futuro mais inovador, produtivo e humano, né? Então, tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje e que mais oportunidades nós teremos aqui também de ter mais oficinas sobre mais assuntos, porque o assunto diversidade ele é muito amplo, né? Hoje eu trouxe só um pouquinho aqui para que a gente pudesse refletir, mas o assunto diversidade e inclusão ele é imenso, tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para ser dialogada, né? E somente juntos, né? Nós todos juntos vamos conseguir realmente vencer, né, algumas barreiras, algumas dificuldades, preconceitos, né? Então, esse foi o momento. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. E aí eu trouxe aqui só algumas referências bibliográficas, né, para que eu pudesse montar essa oficina para vocês. Eu gosto muito desse autor, o Luciano Mato, né? Ele fala muito sobre diversidade, ele fala na diversidade na raiz assim da questão, na raiz do problema. Também trouxe aqui o livro Vieses Inconscientes e Grupos Etários. Isso depois eu posso passar para todos vocês também, que está todo mundo preenchendo, né? Aí que esteve aqui, né? Então vou passar também essas referências para vocês. E o Lázaro Ramos, que tem um livro também chamado Na Minha Pele, né? Que é de 2017. Esse livro é maravilhoso. E eu também trouxe algumas referências do livro dele para colocar aqui para a gente ter falado hoje. E aí eu quero agradecer, né, a presença de todos vocês. Muito obrigada pela participação, né? Foi muito importante eu estar aqui hoje trazendo esse tema. Quantas vezes vocês me chamarem, eu vou vir, a gente pode debater como eu disse, outros tipos, né, outros temas que são relevantes, principalmente aqui para o Cine Brasília. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Eu tenho uma intervenção agora, uma contribuição, na verdade, intervenção um pouco... eu, como uma pessoa com esclerose múltipla, né, entrei dentro do universo de uma doença que tem muitas facetas, né? O múltipla não tem a ver com ser múltipla, mas tem múltiplas experiências. Porque quando a gente fala da experiência das pessoas com deficiência, né, a gente vê muito mais o caso da pessoa que a gente consegue enxergar a deficiência, né? As pessoas que têm alguma dificuldade com locomoção, são cadeirantes, então são coisas que a gente vê, né? Que a gente consegue perceber, mas muitas deficiências elas não são perceptíveis, né? Então, às vezes tem pessoas que vão ter um problema de incontinência urinária mais grave, precisam acessar o banheiro de forma mais imediata e vão precisar fazer o acesso a esses banheiros. Só estou querendo deixar essa reflexão para a gente não ficar tanto naquela imagem, né, do que é uma pessoa com deficiência. Inclusive, hoje tem o Rafael Correia, que é uma pessoa que escreve muito sobre esclerose, ele é quadrinista. Ele teve aqui, né, numa sessão, Memórias de um Esclerosado. Inclusive, gerou um certo desconforto na equipe de programação, o termo esclerosado, mas é ele falando, né, esclerosado. Né? Então, acho que até pelo termo travesti, né, que a gente viu aqui, uma pessoa que não faz parte da comunidade falar travesti, é um pouco, né, agressivo, mas a própria comunidade puxa para si como uma forma de empoderamento, né? Sei que não são paralelismos tão corretos, mas é só umas reflexões que me veio aí a partir das suas exposições. Eu queria deixar aqui como contribuição. E aí, pessoal, eu vou fazer um sorteio de um livro, tá? Não vai ser hoje, mas é um livro importantíssimo, até aqui do Luciano, que eu citei ele, que fala sobre a diversidade no geral, né? Então, depois a gente vai fazer o sorteio, todo mundo colocou aí, né, o e-mail, tudo certinho, porque aí a gente vai fazer contato, né, com o vencedor. Eu acho que eu vou sortear 3 livros, né? Vou aproveitar porque é importante o letramento, todo mundo ficar sabendo, conhecer, tá? Então, eu vou sortear 3 livros. Aí a gente vai fazer e aí a gente faz contato, tá, gente? Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui, esse momentinho aqui, né? Tirar o sábado de vocês de manhã para vir aqui e para ser letrado também, né? Isso é muito importante. Então, obrigada mais uma vez.